Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Olha só, a cadeira da minha mãe tá montada, hein? Daqui a pouco eu vou lá levar pra ela mais tarde. E para que vocês não entendam que eu realmente tô levando a sério meus treinos, essa coisa da reeducação alimentar, olha só. Tem dois tijolos, dois blocos ali com uma barra de ferro no meio que eu tô usando pra fazer exercício. Pra fazer rosca, pra fazer supino, fazer um monte de coisa. E o que muitos de vocês talvez não saibam é que eu tenho muita dificuldade para fazer flexão, porque os meus pulsos, o meu punho, ele não vira. Eu tenho um problema congênito que meus punhos não viram direito. Então eu uso aquela barra até para fazer flexão, porque eu me seguro na barra e consigo fazer flexão tranquilamente, sem judiar muito dos meus punhos. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Hoje eu quero falar um pouco sobre a nostalgia e nosso saudosismo, que às vezes é um pouco tóxico, e sobre como era difícil consumir cultura pop antigamente e como é mais fácil hoje, né? E o quanto esse saudosismo, até do pessoal da minha idade, eu acho muito ridículo, muito brega, sabe? Por que eu tô dizendo isso? Bom, tudo começou quando eu vi aquelas matérias sobre o Slash, né? Sobre o ex-guitarrista do Guns N' Roses, guitarrista do Guns e tal, que foi uma das minhas bandas favoritas na adolescência, inclusive. Os velhos da minha idade dando piti. Ai, como é que vocês não conhecem o Slash? Porque saíram várias matérias no jornal, né, sobre o Oscar, falando assim, quem é o guitarrista que tocou com o Ryan Gosling na premiação do Oscar e tal. Daí os velhos tudo indignado. Como é que vocês não sabem quem é o Slash? Até parece que um moleque de 20 e poucos anos, tá? Vai ter obrigação de saber quem foi Slash, cara. Guitarrista de uma banda que tocava nos anos 80, que hoje em dia não tem mais nem muita relevância. Tá, o Slash é uma personalidade da música? Sim. Mas ainda assim, cara, sabe? Por favor, cara, a molecada tá em outra, a molecada tá ouvindo outras coisas. Por favor, não tem obrigação nenhuma de saber. E aí eu fiquei pensando sobre... o próprio Oscar, né, me fez pensar sobre a dificuldade que a gente tinha para consumir cultura pop e o quanto hoje é mais fácil. E isso acabou me levando a vários outros assuntos, tipo a nostalgia que algumas pessoas têm, porque eu vejo muito post na internet de gente, porque no meu tempo que era legal, as fotos daquelas locadoras decadentes de fita de videocassete, era tão bom ir na locadora antigamente, porque o tempo bom que não volta mais, né? Ou então aquelas conversas de tipo, porque os caras jogando videogame, pagando pra jogar videogame, tudo pendurado numa locadora, com aquelas televisão de tubo, tá ligado? Era tão legal ir na locadora. Meu Deus do céu. Ir na biblioteca pesquisar. Não, não era legal. Não era legal. Desculpa, não era legal. Era legal naquela época. E foi isso que me fez pensar numa série de coisas. Vamos lá, gente. Eu tenho que primeiro localizar vocês temporalmente na minha época, porque eu sou um tiozinho. Aí a gente tá falando dos anos 80 até o meio dos anos 90, tá? Que foi a época da minha infância e adolescência. Bom, tinha filmes que a gente... Eu morava no interior, morava numa cidade do interior, bem pequenininha, chamada Telêmaco Borba. Hoje já não é mais tão pequenininha, mas na época era muito pequenininha, tá? E a gente tinha um cinema na cidade só, e acabou. Um cinema e já era. E, cara, nem sempre os filmes que eram lançados na época do Oscar a gente conseguia acessar, a gente não tinha como assistir. O troço ia chegar na cidade 2 anos, 3 anos depois do Oscar, por exemplo, né? E por que isso acontecia? Bom, gente, hoje em dia os arquivos são digitais. Você consegue ver um filme por streaming, se você quiser. Nos cinemas, você recebe arquivos digitais para poder passar para audiência. Por isso que você tem os lançamentos praticamente simultâneos, entendeu? Saiu nos Estados Unidos, saiu no Brasil junto ao mesmo tempo. Dia tal vai estrear tal filme, estreia em trocentas salas de cinema. Só que antigamente, nos anos 80, gente, não era assim não, cara. Nos anos 80 o filme ele era exibido por rolos, era aqueles rolos gigantes que eles usavam para exibir filme. E esses rolos eram caros pra cacete e eles tinham uma temporada pra ficar em cada sala de cinema. Então você tinha um número limitado de rolos de filme. Eles iam de uma sala de cinema pra outra, e até que chegasse numa cidadezinha no interior do Paraná, meu povo, era 2, 3 anos, 4 anos, entendeu? Então eu lembro que nessa época o meu modo de consumir cinema e ficar por dentro do cinema era por meio do meu tio, né? O tio Edinho, irmão da minha mãe. Porque ele saiu lá do interior, logo depois da adolescência, e veio aqui para Curitiba para trabalhar. E nesse meio tempo, ele assistia filmes, porque ele era ficcionado em cinema e ele era ficcionado em quadrinhos. Então ele deixou muitos quadrinhos para trás, e eu comecei a ler quadrinhos por causa dele, porque eu ia fuçar nas coisas dele e ficava lendo os quadrinhos que ele deixou. E ao mesmo tempo eu ficava animado com os filmes, eu via propaganda nos gibi e falava, caraca, eu queria muito ver esse filme, né? Tanto é que era muito comum sair adaptação em quadrinhos de filmes para o cinema, era uma coisa muito comum naquela época, porque assim as pessoas podiam pelo menos meio que sentir um gostinho
do filme, que ia demorar muito pra chegar no cinema pra você poder assistir. Certo. E aí quando meu tio ia visitar a gente no interior, eu era pequeno, tinha 9, 10 anos, ele já era um adulto, ele sentava pra bater papo comigo, e hoje eu penso que, puta, meu tio tinha uma paciência de Jó pra me aturar, né? Porque ele me contava a história dos filmes inteirinha, assim, era como se eu estivesse vendo uma tela na minha frente. Ele contou pra mim quando ele assistiu Caça-Fantasma, quando assistiu De Volta para o Futuro e tal. Por quê? Porque isso daí demorou séculos pra chegar no interior, gente, sabe? E aí eu fico pensando assim, cara. Mano, uma coisa é você ter essa nostalgia gostosa de lembrar de uma época legal da tua vida e falar, porra, eu me divertia indo na locadora, eu me divertia indo jogar videogame numa locadora de videogames, eu me divertia, sei lá, tipo, com coisas mais antigas. Mas a questão é que antigamente não era melhor. Ai, antigamente era muito melhor. Por que as coisas não são mais assim hoje em dia? Bom, porque o tempo passa e as coisas evoluem, meu camarada, é por isso. Entendeu? Para com essa nostalgia besta, saca? Você pode ter saudade da locadora, assim, mas eu não tenho saudade de ter que rebobinar uma fita pra ir devolver, ter que andar até a locadora pra devolver, francamente. Alguém de vocês aqui, falando do pessoal da minha idade, assim, da minha geração, que chegou a ter que pagar muito boleto no banco, vocês têm saudade de ir no banco pagar boleto? De ir na lotérica pagar boleto? Eu não tenho, eu pago tudo pela internet hoje em dia, cara. Eu não saio de casa pra ir no banco faz tempo. Vocês têm saudade disso? Eu não tenho. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha 12, 13 anos, o meu pai me dava um calhamaço de boleto, assim, separado com clipe, com o dinheiro de cada conta, para dinheiro vivo, para pagar a conta, porque cartão também era um troço meio que de rico, assim, nem todo mundo usava cartão o tempo todo, entendeu? As taxas eram meio altas na época. Então, eu saía do colégio meio-dia, meio-dia e meia, chegava em casa, almoçava, meus pais não estavam em casa, estavam trabalhando, tava lá aquele calhamaço de boleto, eu ia pagar as contas. Eu saía do Boqueirão, aqui em Curitiba, e ia pro centro de Curitiba pra pagar as contas. Tinha o VT junto, né, o Vale Transporte. Cara, eu tinha que ir em 4 agências bancárias e mais 2 ou 3 lugares diferentes para pagar conta todo mês. Tá entendendo? Então eu ia no Banco do Brasil, na agência tal para pagar uma conta, ia no outro Banco do Brasil, que era na outra agência para pagar outra conta, eu ia na Caixa Econômica pagar outra conta, eu ia no outro banco pagar outra conta, daí tinha uma financeira que cuidava do condomínio do prédio onde a gente morava, que tinha que ir lá pagar, daí tinha uma outra financeira onde pagava o financiamento do apartamento que a gente tinha, entendeu? E fora disso, às vezes ainda tinha conta de crediário para pagar, que às vezes minha mãe comprava alguma coisa a crédito em alguma loja, eu tinha que ir até a loja para pagar, ou ir até a lotérica para pagar. Água, luz na lotérica. Cara, eu gastava o dia inteiro nesse rolê, às vezes 2 dias, às vezes eu fazia metade num dia, metade no outro. Vocês têm saudade disso? Eu não tenho. Francamente. Então eu penso o seguinte, cara, é legal a gente ter um pouco desse nosso saudosismo, dessa nostalgia por algumas coisas que passaram, mas não era melhor, não era mais legal. Eu prefiro abrir a Netflix e escolher um filme pra assistir. Eu prefiro baixar um jogo da internet e jogar. Entendeu? Eu prefiro 1000 vezes ter esse conforto e essa comodidade. Ah, mas a comodidade deixou a gente preguiçoso, deixou a gente vagabundo. Não. Não foi a comodidade que deixou o ser humano vagabundo e preguiçoso. O que deixou o ser humano vagabundo e preguiçoso foi a comodidade. Foi o comodismo. Comodismo que sempre existiu, sempre fez parte da natureza do ser humano. O fato é que hoje o tempo que eu gastaria indo pagar conta no banco, eu posso sentar aqui e gravar um vídeo pra vocês. Eu posso parar pra treinar. Entendeu? Eu posso ter tempo de academia. Sabe? Não quer dizer que eu tenha tanto tempo livre assim, também não tenho. Mas pelo menos esse tempo que eu gastaria fazendo inúmeras coisas, eu não gasto mais. Entendeu? Eu acho que a gente precisa entender que daqui a alguns anos as pessoas vão olhar pra trás e falar: nossa, como era legal ficar batendo boca no Twitter. Ah, você lembra daquela época divertida que a gente baixava filme e assistia pela Netflix? Né? Até download é uma coisa nostálgica, né? Tem gente que fala assim: ah, porque eu ainda baixo filme usando torrent. Quase ninguém usa isso, só os velhos que nem eu, assim, né? E a pessoa ainda tem uma nostalgia da época do, sei lá, do Emule, do Kazaa, do Napster, tá ligado? Ah, porque eu baixava música. Vocês percebem que uma nostalgia vai se reconstruindo? Então assim, mano, tem que aceitar a mudança do mundo. Eu acho do caralho as novas tecnologias. O problema não é a tecnologia, o problema é como a gente lida com ela. É que nem quando eu vejo muita postagem idiota, sabe? Que tem lá aquelas comparações idiotas das crianças brincando na rua, no meu tempo, daí as crianças com a cara no celular, hoje em dia, e aí uma cara triste, então dizendo, ah, isso aqui é horrível, ah, porque as crianças ficam no celular o tempo todo, eu não sei o quê. Cada época é uma época, caralho. Sabe? Aceita que dói menos, poxa. Entendeu? As crianças brincavam na rua porque elas tinham outra opção. Tá entendendo? Tipo, você acha que quando eu tinha 9, 10 anos de idade, que eu tinha um Phantom System pra jogar Nintendinho, se eu tivesse um celular onde eu podia jogar todos os jogos que eu quisesse, vocês acham que eu ia sair pra rua pra jogar bola? Não ia.
que acontece é que nós somos frutos da época em que nós vivemos. Nós somos fruto do momento que nós estamos vivendo. E as coisas são assim. E os mais jovens, que nasceram naquele momento, só conhecem aquele momento. É aquilo que eles têm de referência. Sabe? Eu não posso esperar que um menino de 12, 13 anos de agora, que uma criança, que um adolescente de agora, tenha qualquer tipo de fascínio ou vontade ou tesão por nostalgia de uma época que ele não viveu. E se ele tiver, porque a gente tem pessoas que são saudosistas, tem pessoas que gostam de determinados períodos históricos, a pessoa vai ser um entusiasta, mas ela não vai voltar no tempo, sabe? O cara quer colecionar CD e DVD? Tranquilo, fica à vontade. Você vai colecionar CD e DVD, vai colecionar equipamentos que reproduzem esse tipo de mídia, mas isso é um hobby. Isso não faz parte da normatividade, isso não é uma coisa do teu dia a dia. Isso é um luxo, tá entendendo? Naquela época não era, naquela época era só uma forma da gente se virar. Mas enfim, galera, contem aí pra mim como é que é a relação de vocês com a nostalgia, como é que é a relação de vocês com a cultura pop de hoje em dia. Quem sabe eu faço mais um vídeo sobre isso. Tem muito assunto sobre isso, né? E eu tô tentando manter meus vídeos aí com mais ou menos 10, 12 minutos. Eu não quero fazer vídeos tão longos assim, pra não entediá-los também, pra não... Entendeu? Haverão vídeos longos, tá? Isso é fato, porque eu tô roteirizando alguns. Olha só, vão ter vídeos com roteiro, sim. Mas é porque esses são vídeos mais longos, que dependem de mais pesquisa. Eu quero fazer um vídeo decupando. Eu fiz um vídeo falando sobre o Corvo esses dias, mas eu quero fazer um vídeo sobre outras coisas da cultura pop de forma mais pesquisada e mais tranquila. Tem um que eu quero fazer sobre o próprio lore, né, do The Crawl, né, do Corvo, que eu tô a fim de fazer faz um tempão. Tem outro que eu quero fazer sobre a minha banda favorita, que é o Corrida em Cambria, contando a história da banda. Tem outro que eu quero fazer sobre alguns jogos da série Final Fantasy separadinho e tal, fazer do meu jeito. Eu sei que tem vários por hoje em dia na internet, se você digitar você acha qualquer coisa sobre isso, mas não é essa a questão. A questão é que eu quero fazer alguns vídeos sobre coisas que eu curto muito e que eu posterguei durante muitos anos e agora talvez eu tenha a oportunidade de fazer. Mas enfim, é isso, meu povo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Valeu, falou.